Ellen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Média. Depois de já estar trabalhando por quase 3 anos no Colégio Britânico de Ciência Psíquica, tive a minha primeira experiência com aquilo que podia ser descrito como fenômeno Poltergeist. Em setembro de 1925, um negociante de Chicago, a quem chamarei de Sr. Agnew, escreveu-me pessoalmente sobre um problema relacionado com a sua mãe, uma senhora idosa, de cerca de 80 anos de idade, que vivia em Hampton Court. A mãe travara conhecimento durante alguns experimentos no colégio e, segundo parecia, gostaram de mim. A despeito do fato, escreveu o Sr. Agnew, de ela suspeitar dos médicos em geral. O Sr. Agnew, que deixará a Inglaterra na juventude, está planejando visitar sua mãe em breve. Ele sentiu que se eu o acompanhasse à casa dela, nós dois juntos poderíamos lançar alguma luz sobre certos acontecimentos estranhos que o preocupavam muito. Nunca marquei entrevistas por minha própria conta fora do colégio, mas estava curioso com respeito aos fenômenos Poltergeist. Mackenzie concordou em deixar-me prosseguir. Na data marcada, o Sr. Agnew chegou a Londres e fez os arranjos para que jantássemos na casa de sua mãe. Uma mulher de inteligência notável que vivia no passado, conforme se podia ver com clareza. Ela logo me afirmou que havia fantasmas em sua casa. Contudo, em seguida aduziu que pensava que dificilmente podia ser de outro modo, uma vez que morava junto ao palácio do Cordial Wellesley, no apartamento por graça e favor. A velha senhora comentou que ele não era nenhum santo, como a história posteriormente revelou. Uma casa por graça e favor é uma propriedade pertencente a um monarca reinante na Inglaterra, geralmente cedida a parentes ou a pessoas que prestaram serviços públicos de importância. Existem inúmeros desses apartamentos em Hampton Court Palace, Kingston Palace e outros locais, todos de algum interesse histórico. A senhorita Agnew não se importava com os seus fantasmas. Quando perguntei o que é que a perturbava, ela disse: absolutamente nada, mas meu filho sente uma estranha preocupação pelo fato de eu estar sozinha. Tenho uma criada que está comigo há 30 anos e faz tudo o que eu preciso. Não me sinto solitário. Creio que meu filho seria muito estúpido em voltar para cá e viver em Londres por minha causa. E com isso a boa senhora caiu num cochilo confortável. Depois fiquei sabendo que ela não gostava de ir para a cama muito antes da meia-noite. Todavia também não admitira sentir-se cansada. Tendo este hábito de dormir em sua cadeira. Com um gesto, o Sr. Agnew convidou-me a passar para a sala ao lado. Eu não queria contar-lhe muita coisa sobre a situação, disse ele, mas tenho a impressão de que minha mãe não nos disse tudo. A criada dela me escreveu contando que em 2 ou 3 ocasiões houve um misterioso início de incêndio aqui. O fogo aconteceu de maneira espontânea. Falei com minha mãe sobre isso, mas ela levou o assunto na brincadeira dizendo: Watson, a criada, estava ficando velha e dada a imaginar coisas. Ele estava muito ansioso para que eu me concentrasse naquela sala onde sua mãe estava descansando. Isso parecia apresentar dificuldades. Ele, porém, afirmou que a velha senhora podia dormir por um par de horas depois do jantar, sem ser perturbado por coisa alguma, nem mesmo por uma longa conversação ao telefone. Ficaria contente se a senhora entrasse naquela sala e me desse suas impressões acerca do que há por lá. Tal situação era novidade para mim e eu estava muito curioso. Como o fogo poderia aparecer subitamente numa sala sem a ajuda de alguém, perguntava. E não existiam resíduos fumacentos para provar que o Watson não estava imaginando coisas. Pé ante pé, voltei com o Sr. Agnew e dei-lhe minhas impressões clarividentes. Num certo momento tive a sensação de ver as cortinas em chamas e em outro me pareceu ver fogo atrás de uma estante. As labaredas foram rapidamente extintas, mas nenhuma entidade poltergeist apareceu. O poltergeist, segundo me pareceu, era um ser humano muito normal. Senti que a criada tinha um sobrinho favorito. Ele estivera presente na ocasião da assinatura de um documento que deixara em considerar subsídio para sua tia. Enquanto ela vivesse, foi revelado que ele estivera naquela sala algumas vezes e que viera para cumprimentar a velha senhora. Eu gostava dele e o considerava bom rapaz. Ele conhecia um pouco de química e era capaz de produzir materiais que
que, sob certas circunstâncias, provocaria combustão. O Sr. Agnew olhou-me cheio de horror e observou que eu tinha uma imaginação demasiadamente viva. Eu disse que não podia fazer nada a respeito. Sem despertar sua mãe, ele me fez descer as escadas às pressas e sair sem me despedir. Fui para casa sentindo muito tola. Contudo, o Sr. Agnew ficara preocupado com as minhas declarações e decidiu permanecer na Europa durante todo o mês de outubro. Disse-me que o sobrinho do momento estava em Orpington, Kent, mas que quando o rapaz viesse fazer outra visita à sua tia Watson, tentaria travar relações com ele, para conhecê-lo melhor. Eventualmente o Sr. Agnew retornou à América. Contei a história toda a Mackenzie, que disse: é bem feito, você é igual a todos os aprendizes, desejo montar o cavalo antes mesmo de enxergar a cocheira. Mas eu gostaria de falar pessoalmente com um homem. E falou. O resultado disso foi que Mackenzie entrou em contato com o sobrinho, teve várias conversas com ele. Conseguiu descobrir que, de fato, o jovem conhecia química aplicada. Mackenzie fez amizade com o jovem. Depois de uns 2 encontros entre ambos, o rapaz mencionou que não podia permanecer em Londres para o fim de semana que tensionava passar com sua tia, mas tinha que partir naquele mesmo dia. Não bastante, em vez de fazer isso, ele foi visitá-la por volta das 21h30, no momento em que a velha senhora costumava postular. Em um dos lados da sala, as cortinas se incendiaram. Por felicidade, a despeito do seu susto, a criada conseguiu apagar o fogo antes que ocorresse algum dano mais sério. Mas essas chamas se manifestaram com muita rapidez, como se alguma solução química tivesse sido usada. E se a janela tivesse estado aberta para abanar as labaredas, poderia ter havido um final mais trágico. Fiquei sabendo deste incidente na primavera seguinte, quando o Sr. Agnew, que voltara para a América, escreveu-me contando o caso. Em consequência do fogo, ele tomara providência para que o sobrinho fosse vigiado, e por fim uma confissão foi arrancada do jovem. Ao que parece, seu plano era começar um incêndio na ocasião em que a velha senhora não pudesse chamar por socorro, e a circunstância que daria a impressão de que o seu vestido de tafeta pegara fogo no ato dela abaixasse para acender o aquecedor de gás que havia na sala. Eventualmente, a velha senhora morreu de morte natural em sua cama. Seu filho veio para o funeral e para colocar em ordens os bens que ela deixara. Além dessas novidades, não recebi mais nenhuma comunicação do Sr. Agnew, mas esta minha primeira experiência ensinou-me a estar sempre alerta para uma possível intervenção humana. Toda vez que acontecimentos estranhos sejam atribuídos ao trabalho de um poltergeist, as confusões, neste caso, foram muitas. A criada acreditou que os incêndios fossem obra de um clássico poltergeist, enquanto que a velha senhora pensou que a criada estava tendo visões a respeito do fogo. O rapaz, o sobrinho da criada, não fora mencionado antes das minhas impressões clarividentes sobre suas visitas à sala, seus movimentos na direção da janela e no sentido das estantes da biblioteca, diretamente atrás da cadeira da velha senhora. Eu havia pressentido medo, excitação, cobiça, conflito. Pelo que sei, nenhum relatório jamais foi feito e nunca fiquei sabendo exatamente de que maneira o sobrinho esperava lucrar com este plano. As inúmeras experiências subsequentes que tive neste campo sugerem que, em algumas ocasiões, ocorrem fenômenos paranormais. Contudo, tipos similares de fenômenos também podem ser atribuídos à obra humana. Existe ainda a influência do conflito. O caso seguinte poderá demonstrar o que quero dizer. No final do ano de 1930, foi convidado a ir à casa de uma família abastada, cuja residência havia sido palco de presumíveis fenômenos postergados. O homem que convidou para ir lá e que iria servir como meu intermediário, o Sr. Houston, era um amigo da família. Minha impressão foi que ele tinha interesses comerciais com o dono da casa, estando ambos relacionados com a indústria da pesca. A caminho para casa, que ficava na bela região de Sever Valley, perto de Wallace, o Sr. Houston me preveniu que a própria mãe da família era profundamente sensitiva. Havia 5 filhos adultos, todos eles ligados à indústria da pesca. Naquela época, muito florescente. Tarde na vida, a mãe dera à luz o 6º filho, uma criança bastante delicada. Foi dito que era ao redor deste garoto que os fenômenos estavam acontecendo. À noite ele acordava assustado e indisposto, porque as roupas da cama desapareciam e passos estranhos eram vistos no quarto. A casa apresentava uma boa aparência. Quando lá chegamos, não se podia imaginar nada menos fantasmagórica. No princípio, ela fora uma estrutura do século XIII, a qual havia sido adicionados outros aposentos conforme a família fora crescendo e prosperando.
uma confortável de classe média abastada, dava à casa um aspecto de felicidade e bem-estar. Ao jantar, os filhos explicaram que a mãe tinha poderes de psicocinese, percepção extrasensorial, e que eles estavam acostumados com presenças invisíveis ao seu redor, como acontece com a maioria dos galeses célticos. A família tinha uma certa história. A família tinha como certa a história contada pela criança de estar sendo perseguido por fantasmas, exceto a mãe, que expressou seus temores pela saúde do garotinho. Unidos e expansivos, cheios de vigorosa saúde e bom humor, esses rapazes fortes apresentavam uma atmosfera feliz. Todavia, a despeito do bom humor deles, mais tarde, quando o pai chegou em casa, sentiu um ar de hostilidade reprimida contra a mãe e o garotinho. O pai era amigo, porém austro, e depois de jantar, retirou-se com o Sr. Ruston para conversar sobre o negócio. Seu filho mais velho veio falar comigo e, por trás do seu riso jovial, pressenti que ele desejava ver-me a sós. Rapidamente ele foi direto à sua história, relacionando com a triste experiência porque passara ao perder sua filha. Contou que ele e sua jovem esposa tinham andado às brigas um com o outro e numa tentativa para reconciliar a situação, tinha vindo para casa com a filha pequena visitar a família. Enquanto estavam ali, a menina sofreu queimaduras graves. Ninguém tinha a menor ideia de como aquilo aconteceria e morreu pouco depois, deixando uma nota trágica que por fim terminou com a separação entre o marido e a mulher. Sob o exterior alegre da vida da família, havia outros incidentes curiosos que levavam a acreditar que ali existia um profundo sentimento de conflito. Finalmente, uma noite, me foi possível sentar ao lado da cama de Guy William, o rapazinho que felizmente pareceu gostar de mim. Enquanto ele estava dormitando, eu vi realmente as cobertas da cama serem removidas, como se mãos grosseiras houvesse arrancado. Antes de cair no chão, elas pareceram estar suspensas por um momento, como que por obra de alguma força invisível. Ouviu-se no quarto um som de rasgar, mas ao fazer-se um exame verificou-se que nada havia sido danificado. Esta foi a primeira vez que tive a oportunidade de testemunhar um instante exato o acontecimento do fenômeno. Quase sempre estas coisas sucedem num piscar de olhos e geralmente ninguém está presente como testemunho do fato. Vi isto acontecer em duas ocasiões diferentes na mesma noite e senti uma presença incômoda no quarto, uma presença que me fez estremecer apreensivamente. Depois dessas ocorrências, compreendi o terror da criança e tive certeza de que isso não era uma ilusão falsificada pelo menino para atrair maior atenção conforme o pai quisera insinuar. Eu creio que a devoção da mãe ao seu filhinho, que chegara mais tarde do que os outros, foi extremamente ressentido pelo pai. Ele era um homem que se recusava a acreditar na evidência dos seus próprios olhos. Ofereceu várias explicações para o fato de a criança ser encontrada em estado de choque, as roupas da cama jogadas no chão, mas isto preocupou a mãe extremosa, e foi ela quem apelou para o Sr. Houston, dizendo: este é o acontecimento sobrenatural da minha vida, eu não tenho qualquer capacidade para ajudar a criança. Como de costume, depois de jantar, concentrei-me, entrei em transe. O Vane não teve dificuldade em descobrir que a casa tinha outros ocupantes invisíveis. De fato, havia um fantasma, Tio Henry, que fazia do lugar sua habitação. De acordo com a história de Vane, Tio Henry deixara sua existência embriagado, tendo levado uma vida absolutamente ruidosa e divertida. Ele havia construído alguns dos aposentos adicionados à residência, não fazia cerimônia em dizer que gostava da casa, do ambiente da companhia. Não tinha tempo nenhum para se ocupar com o garotinho. O Van disse que ele apresentou recentemente acerca da criança. Este não era sangue bom. O menino não tinha recheio, não se perderia nada se a criança morresse. Talvez tenha sido através das energias debilitantes do menino que o tio Henry foi capaz de manifestação claramente. Talvez também através dos conflitos da mãe, pois ela estava muito preocupada e se sentia totalmente competente. Seja como for, a família admitiu que existia de fato um ancestral desse tipo, um sujeito cômico que se afirmava haver sido um contrabandista. Tio Henry pareceu ter vivido mais ou menos na época da Revolução Francesa, porque falou de transportar nobres refugiados de barco atravessando o rio e de encontrar lugares para eles viverem sob nomes falsos. Ele estava ansioso para retornar, claro, que não fazia isso por amor, mas por qualquer coisa que pudesse ganhar. E estava muito orgulhoso do fato de ter sido um contrabandista de vinho, tabaco e outros tráficos ilícitos entre os dois países. Não tinha seu sobrinho em muita conta, seu sobrinho neto talvez, que era o pai destes rapazes, em qualquer caso. Porém, ele havia se tornado uma figura de destaque na casa. A família deu 50% de crédito à sua existência e aceitou sua história. Então, logo investigamos tudo isso, os ruídos e importunações cessaram e a criança se mostrou menos amedrontada. Saímos de lá com a esperança de que tudo já estava solucionado.
Então outro episódio aconteceu. No sábado os filhos estavam fora, numa das suas frequentes noitadas de farra e bebedeira. Ivo, o mais velho, experimentou a sensação de estar recebendo a visita do seu velho tio. Isso poderia ter sido sugestão, pois, em adição ao seu gosto por um trago, ele era um homem sensível. Não bastante, ele tinha algumas qualidades de percepção extrasensorial e pôde muito bem ser que tivesse percebido a presença dessa personalidade. Sentiu-se suficientemente convencido disso para pedir que voltássemos. E eu creio que tornamos a ir lá umas 3 vezes e fizemos sessões de transe para ele. Durante as sessões, o Sr. Houston, que encarou o assunto com muita seriedade, argumentou com o velho dizendo-lhe que quer ele pensasse ou não que estava ali, na realidade não estava, e tivemos que fazer o máximo que pudemos para expulsar as sombras aziagas daquela casa. Depois de 3 visitas, parecia-nos que este objetivo foi cumprido com sucesso. Durante alguns anos depois disso, o Sr. Houston me escreveria: estive com os rapazes, a casa está tranquila, o menino cresceu e, sem dúvida, as perturbações terminaram. Refletindo sobre este caso, eu diria que existiria uma grande quantidade de energia nervosa turbulenta por todos os cantos da casa e que a família inteira viveu reunida num estado de constante conflito. Isso fez com que um fantasma se estruturasse, e eu penso que a criança comparativamente sensitiva e fraca pôde de fato ter sido alucinada pelas histórias sobre esse espectro. Por conseguinte, eu diria que esta foi uma genuína experiência de posteridade. Minha própria falta de uma crença sincera na identidade dos controladores perturbou-me. Eu nunca tive certeza da realidade deles, ou de que as mensagens que eles transmitiam desde o seu universo a respeito daqueles que haviam deixado esta existência eram uma evidência válida da vida após a morte. As pessoas que chegavam para comunicar com os mortos viventes geralmente não tinham suficiente profundidade para um exame crítico das comunicações que recebiam. Uma vez, em vez de ganhar força moral, elas continuavam a procurar por aqueles que lhes dariam seguidamente a tranquila segurança de que a vida após a morte tinha sido de fato comprovada. Conforme eu observara, minhas próprias crenças inseguras tinham sido sustentadas pela fé do Senhor e da Senhora Mackenzie. Todavia comecei a me revoltar contra a ideia de continuar produzindo ano após ano resultados sobre as quais pudessem existir dúvidas. A procura pelo serviço de cura como Abdul Latif, um pretenso controlador que alegava ter sido astrônomo e médico na corte do Saladino no século VII, foi transcrito por Sir Arthur Conan Doyle e R.H. Sanders. Eles trabalharam juntos na produção do livro Saúde, Como Recobrá-la e Mantê-la, transmitido por intermédio de Abdul Latif, que se manifestara recentemente através da minha mediunidade. O Sr. Arthur sempre confiava em que eu era capaz de fazer um bom trabalho sob a direção do controlador. Quando decidi que, em meu próprio benefício, chegará a hora de procurar respostas mais profundas para o significado da mediunidade, o Sr. Arthur Conan Doyle censurou-me severamente pela minha falta de fé e por meu desejo de abandonar o colégio. Argumentei que as personalidades controladoras poderiam ser parte do meu próprio ser subconsciente. Me pus em campo para reunir evidências por minha própria conta. Sentando-me com outros sensitivos, as personalidades controladoras nobilitaram-se por sua ausência, mas era sempre indicado que eu nunca abandonaria o padrão experimental do meu trabalho. Prefiro considerar os controladores como sendo diretores do subconsciente. Durante os primeiros anos de treinamento, eu os aceitaria de nome, sem me aperceber disso, respeitando-os, mas não posso explicá-los. Por conseguinte, minha avaliação não seria de muita utilidade para aqueles que acreditam na sobrevivência. Esta concepção é sustentada por muitos, e enquanto me for possível continuar produzindo este tipo de evidência, não posso rejeitá-la. Os controladores estão bem cientes de que tenho mantido uma atitude imparcial, porém respeitosa para com o meu próprio trabalho deles. E assim a busca continua. Minha crença é suficiente para as minhas necessidades. Presumo que estou perfeitamente consciente do fato de que tenho comunicação com as mentes humanas e com a vida cotidiana. A avaliação do conteúdo das mentes mediúnicas parece ter sido perdida de vista com o passar dos anos. Admito que a avaliação de tal evidência é escassa, pois são poucos os que permitiram tomar parte em uma investigação imparcial. Quanto a mim, não preciso pesquisar em termos de sobrevivência após a morte. Sinto que sou parte das conhecidas propriedades da Terra, e isto é o bastante. Um dia alento que
me foi dado o privilégio de usar, retornará para transformar-se de novo numa parte do ser que é a família da Terra, que eu especulei muito sobre todo o problema da mediunidade, sobre como ela funciona e o que ela significa. Pode ser percebido pelo meu sincero sentimento de preocupação em fazer com que essas questões sejam estudadas por pensadores imparciais. No campo científico, se eu tivesse tentado tornar-me convicta com base na minha própria aceitação de sobrevivência após a morte, poderia ter sido infiel à minha própria necessidade impetuosa de encontrar a resposta da ciência. Somente nela as especulações e os resultados podem ser testados ou verificados. Ainda não obtive resposta nem a procura para mim mesmo. Contudo, existe um vasto campo de fenômenos mentais inexplorados para ser abordado pela ciência. Aqui, mais um comentário sobre os controladores poderá vir a propósito. Já faz muito tempo eu os aceitei como símbolos práticos do subconsciente. Não bastante, até mesmo hoje, os exercícios referidos para a pesquisa nas profundezas do subconsciente são tanto fracionados pelas dificuldades da terminologia e a psicologia profunda, que foi o meu último esforço para descobrir significados. Infelizmente não ofereceu quaisquer respostas. Conceitos existem e muitos, mas o próprio conceito me serve melhor, pois, em última análise, e conforme as coisas andam, parece que qualquer tentativa para explicar a psique e os seus múltiplos padrões em termos de linguagem acabam no atoleiro. As respostas bem que poderiam vir de outros aspectos da ciência, ainda não divulgados oficialmente. Sem dúvida, os fenômenos existem para todas as pessoas, a maneira de encontrar o significado está ali para todas elas, mas o subconsciente continua a ser um veículo de significação além dos 5 sentidos objetivos. O ambiente que rodeou os primeiros tempos da minha vida e as minhas primeiras experiências pode ter produzido imagens para servir-me até a idade adulta. E a minha própria contextura vulnerável produziu a carga explosiva que permitiu que a profunda perturbação em potencial da minha juventude viesse à superfície. Se eu tivesse sido menos curioso, as imagens poderiam ter ficado em repouso no tecido geral do subconsciente, mas elas vieram à tona para se tornar independentes. Quem sabe por quanto tempo na minha meninice eles ficaram esperando para revelar essa pergunta. Quando eles apareceram, foram exercitadas para personalizar e racionalizar como entidades. Suas aparições foram aceitas enquanto elas declararam que estavam ali para procurar resposta. Afastei-me das outras disciplinas de treinamento de intenção e rumei para o campo do espiritualismo, onde as entidades foram saudadas como espíritos e tratados como tal. Todavia, se essas entidades possuem a consciência própria, é uma questão que encontrará uma resposta. Disso estou certo, embora não durante a minha vida. Acredito decididamente que as entidades são formadas pelas necessidades emocionais e espirituais da pessoa em questão. Na tentativa de entender o significado delas, tenho me envolvido com intensidade em técnicas que tentariam explicá-las. Com o passar dos anos, elas se tornaram compassíveis e úteis para muitos que as respeitam. Elas podem vigiar e, no certo sentido, resguardar contra influências ameaçadoras exteriores ou interiores. Ao mesmo tempo, elas mantêm suas identidades separadas umas das outras. Conservam-me ocupada, pois, por sua causa, tenho sido capaz de sentir a vida melhor do que ser perturbado por ela. Se esses aspectos da personalidade talvez não me tivesse sido possível fazer um esforço tão grande para entender a natureza da mente. Minha felicidade é que estes complexos ou entidades têm sido compassivos, nunca ameaçadores e saudáveis em sua atitude para com o mundo exterior. E agora, provavelmente eles perdurarão na lembrança daqueles que os conheceram como realidades. Quanto a mim, nunca fui capaz de aceitá-los por completo como habitantes espirituais do limiar o que eles parecem acreditar que são. Melhor, recusei-me a aceitá-los como tal. O fato este, que é conhecido por eles e não os perturba nem um pouco. Eles parecem ter uma natureza diferente. O complexo Ulvani é quase sempre desapaixonado. O porteiro embuçado na personalidade do guardião
A personalidade Abdul Latif também é descrita como compassiva, porém mais universalmente orientada para os acontecimentos exteriores e, portanto, mais positiva em seus pronunciamentos e julgamentos. Suspeito que eles existirão enquanto eu existir, talvez até mesmo depois de eu já ter saído de cena. Neste ponto é interessante relembrar que, quando tomei a decisão de ir para a América, Abdul Latif perguntou se não poderia ter outra sensitiva com quem pudesse trabalhar durante a minha ausência, uma vez que relutava em deixar seus inúmeros amigos na Inglaterra sem o seu auxílio. Isso lhe foi concedido com muita seriedade, e para esse fim ele escolheu a senhorita Frances, uma sensitiva altamente respeitada, então trabalhando no British College of Physics and Science. Fez sentir sua presença através dela até ela morrer. Durante minha estadia na América, recebi vários conselhos em seu nome, que me foram enviados por um homem que a conhecera desde o dia da sua primeira manifestação. Este cavalheiro era um membro muito relacionado no British College of Physics and Science. Trabalhei com ele em muitas ocasiões em fenômenos poltergeist. Quando eu retornei da América, as mensagens nunca eram sentimentais, mas pareciam ter um toque de autoridade. Aqui poder-se-ia dizer que se ouvira falar de Abdul Latif em muitos lugares durante anos, mas ele é apontado como tendo sido meu controlador, mesmo que eu não pudesse, na realidade, reclamar qualquer direito a ele. Posso apenas conjecturar que ele tem os hábitos de um caixeiro viajante, pode ser uma personalidade diferente, que gosta das pessoas e gosta de permanecer com elas. Esta é uma afirmação feita por ele próprio. Por outro lado, talvez o nome tenha um sentido de apelo rítmico para o calado positivo de alguns desses fragmentos de personalidade. Onde quer que estejam as respostas, ou sejam quais forem os significados dos controladores, sinto-me extremamente feliz, porque a mente consciente tem sido capaz de haver-se com eles sem causar desorganização ou sem ser engolfada por eles, em qualquer função. A velha concepção dessas personalidades como sendo evidência de esquizofrenia não parece ser verdadeiro no meu caso, embora existam muitas pessoas que ainda sentem que esta poderia ser uma resposta. Por outro lado, aqueles que me conheceram intimamente durante os anos e anos sabem que eu tenho continuado a encontrar a vida nos inúmeros níveis em que ela existe, sabem que a estrutura psíquica que pode ter começado muito cedo aprendeu a lidar com símbolos e fantasias, dando assim uma apreciação do significado da vida interna e externamente. Contudo, eu nunca perdi de vista o alvo espiritual, em cuja direção a minha natureza inteira luta. Por conseguinte, minha vida mental coletiva tem sido uma na qual eu pareço habitar no centro de um grupo positivo de complexo. Este tem sido um processo coletivo que coloquei nas mãos de analistas e de outros para que fosse avaliado e investigado. No começo, nas mãos dos Mackenzie, que tive de seguir disciplinas rígidas naqueles primeiros anos. Tive que aprender a manter uma atitude imparcial e a dar a mim mesmo permissão para aceitar essa estrutura coletiva, adquirir um alto grau de compreensão, tanto moral como intelectual, senti-me impelida a participar de aspectos da minha própria vida relacionados com níveis mais altos de pensamento e de ação, exceto que um indivíduo, do mesmo modo que uma família consegue um caráter por meio de sua base intuitiva coletiva. Isso me ensinou o valor da pesquisa e da cooperação com todos os aspectos do eu. Os princípios que agem na vida mental coletiva exigem um estudo muito significativo, e é em direção a esta meta que eu tenho sido continuamente atraída. Em vários momentos na minha carreira pareceram surtos esporádicos do desenho ou de escrita, permitir que esses aspectos agissem à sua vontade, mas não me permitir ficar preocupado com nenhum deles. Tenho certeza de que, se deixados em liberdade, eles se assentariam para transformar-se em símbolos e imagens, ganhando assim maior harmonia. Procurei entender a habilidade de projetar fora do ego, até que esse fenômeno de projeção tornou-se uma parte natural da psique. Finalmente sei que a evidência do fenômeno paranormal e a sua relação com a vida cotidiana é poder mais abundante para ser posta em dúvida, e nenhuma quantidade de negativas dogmática poderá diminuí-la. O estudioso a quem devo a maior parte da minha sincera determinação de permanecer dentro dos domínios da pesquisa psíquica foi o falecido professor William McDougall, com quem tive a felicidade de realizar experimentos quando ele visitou a Inglaterra no princípio da década de 20. Nessa época ele estava na Harvard University. Já não tinha sua casa em Surrey, mas ia para lá todo verão.
Embora descendente de uma família da alta escócia, o professor MacDougall nasceu em Lancashire, Inglaterra, em 1861. Tinha estudado na Alemanha quando menino, e no seu retorno à Inglaterra entrou na Universidade de Manchester, onde obteve distinção e primeiro lugar em ciência. Dali ele ingressou no St. John College, Cambridge. É um professor estudioso da abordagem antropológica dos problemas humanos, assim como dos padrões culturais do indivíduo influenciado pelo seu ambiente. Durante uma explicação antropológica em Bornéu, ele aplicou testes mentais nos caçadores de cabeça nativos daquele país. Fundou o primeiro laboratório psicológico nas Ilhas Britânicas, na University College, em Londres, e é famoso por suas investigações sobre o processo de aprendizagem e aquisição de habilidades nas crianças. Muitos experimentos importantes tinham sido realizados nos dias do professor James Sully, a quem MacDonald admirava muitíssimo. E ele havia dado prosseguimento a este trabalho sobre crianças e com animais. No que me diz respeito, ele havia realizado mais pela psicologia individual, social e anormal, e pelo estudo do desenvolvimento mental da criança e de qualquer outro que eu jamais conhecera. Tornei a encontrá-lo quando lhe escrevi uma carta endereçada ao laboratório de psicologia de Duke University, perguntando se me seria permitido ir para lá e trabalhar em sua companhia. Ele respondeu cordialmente. Assim começaram meus primeiros experimentos, mais tarde classificados como experimentos com cartões Zener. Embora eu creia que o professor Carl Zener, nos seus últimos anos, negou ter qualquer interesse nos cartões ou nas pesquisas subsequentes feitas pelo professor J.B. Heine no laboratório de psicologia. Esse trabalho foi removido do setor de psicologia situado no setor esportivo feminino, na Duke University. Lembro muito bem que então logo eu segurava o bebê mais novo do Dr. Heine, MacDonald me faria perguntas sobre a empatia engendrada entre mim e o bebê. Ele estava por demais interessado na comunicação por intermédio do sentimento, e esses problemas preocupavam-no intensamente. Meu trabalho com ele foi quase todo no campo da mediunidade e transe. Na mesma ocasião, fui convidada para participar dos estudos sobre a percepção extrasensorial, PES, usando os cartões Zener, que empregava estes símbolos: a cruz, a linha ondulada, o quadrado, a estrela e o círculo. Sentia-me feliz em participar, uma vez que o trabalho era outra linha de investigação científica séria. Até então, a maior parte do meu trabalho relacionara-se com a clarividência e com a telepatia em transe, onde as áreas de subjetividade assumem o comando para ficar submerso no processo intuitivo do existir. No princípio, pensei que seria fácil ser objetivamente estimulado para produzir evidências com os cartões, uma vez que a repetição estabeleceria seu próprio padrão de criação de hábitos para conseguir resultados. Contudo, não aconteceu conforme eu imaginara de antemão. Sensações, paixões e emoções são motivadas pela necessidade de provocar resultados, mas as cartas permaneceram teimosamente insensíveis. Pude fabricar fantasias para mim mesmo relacionadas com símbolos, mas não pude continuar a fundi-las com eles. Os cartões eram de papelão. O Dr. Heine foi gentil bastante para dizer que meus primeiros resultados foram além da causalidade, uma conjectura que me encorajou a continuar. Foi o que fiz, na esperança de despertar alguma atividade inconsciente que pudesse aumentar a percepção e a sugestionabilidade, mas eu sabia que, se tanto eu era por demais carente de receptividade para esperar resultados melhores, fiquei contente para retornar aos experimentos psíquicos normais desenvolvidos pelo Dr. J. Garter Pratt. Aqui as imagens mentais eram reais, principalmente porque havia gente envolvida. Embora não na sala em que eu trabalhava, eu estava totalmente interessado e absorvido no objetivo, como um animal emprenhado na caçada. Minhas percepções estavam operando sem alucinações. Tais pesquisas nos proporcionaram autêntica satisfação, tal como acontece na leitura de objetos, até mesmo quando os objetos são embrulhados e fora da nossa visão. A própria pesquisa em si produz sua exploração positiva particular. Enquanto somos mantidos no estado de expectativa, visto que a procura pelo material pessoal transcende o tempo e o espaço, eu tornaria a encontrar o professor MacDonald em Londres, onde fizemos o mesmo tipo de trabalho experimental com um inconsciente profundo. O trabalho em Duke era leve comparado com isso. Na Inglaterra, o professor MacDonald havia feito muitos estudos relacionados com a clarividência, a clareaudiência e a interpretação total dos processos mentais que se desenvolvem
entre os símbolos visuais e as imagens mentais que a mente é capaz de criar. Em suas estimativas, o sistema nervoso era organizado numa hierarquia de funções integradas. Ele expôs estas ideias detalhadamente em seu trabalho, em seu tratado Psicologia Fisiológica. Estas e outras contribuições anteriores ligadas ao estudo e orientação da criança haviam atraído considerável atenção e conduziram a sua indicação para o professor de filosofia mental da Universidade de Oxford. Embora eu tivesse voltado à Duke University algumas vezes depois da morte de MacDonald para participar dos experimentos realizados sob a direção do professor Heine, achei que os símbolos de papelão não fizeram qualquer apelo emocional direto para os impulsos mediúnicos da minha própria natureza e nem revelaram quaisquer novos fatores inconscientes dentro da minha estrutura mental. Retornei a Londres para trabalhar com o Dr. William Brown, protegido de McDougall, que a essa época estava no laboratório de parapsicologia em Oxford. O trabalho empreendido foi uma exploração sobre hipnose da mente subconsciente em relação com a identidade das supostas personalidades controladoras. O trabalho não teve prosseguimento uma vez que as personalidades na ocasião não puderam ser alcançadas por meio da hipnose. No encerramento do projeto, pelo qual parecem ter se interessado muito pouco, elas se manifestaram de maneira habitual. Antes de iniciar o novo trabalho, eu havia reservado algum tempo para que o professor Adolf Meyer, da Henry Phipps Psychiatric Clinic da Johns Hopkins em Baltimore, me submetesse a uma análise profunda. No final da análise, ele me assegurou que acreditava que as funções do inconsciente precisavam ser estudadas em detalhes. Admitiu que estava pessoalmente interessado nos fatores telepáticos e clarividentes da consciência humana e sugeriu, no final da análise, que eu fizesse teste de associação de palavras. A rapidez e a qualidade das reações de uma pessoa às palavras estimuladoras poderiam expor as brechas ou falsificações da memória. Ao mesmo tempo, ele sabia que eu tinha andado fazendo pesquisas experimentais com Edward Carrington, o psicólogo americano que passara a maior parte de sua vida interessado na investigação psíquica, conforme os seus numerosos livros poderão atestar. Em virtude da sua sinceridade, simpatia e conhecimento total do assunto, trabalhar com Carrington foi um grande prazer. Agindo em obediência às sugestões dos psiquiatras, Carrington realizou intensivas investigações com as curvas da respiração e da pulsação, avaliando esses fenômenos e outros reflexos por meio do galvanômetro, um pequeno instrumento usado para detectar e determinar a intensidade e a direção da corrente elétrica. As personalidades controladoras foram examinadas sob este estímulo. Mais tarde, em sono hipnótico, a repetição do estímulo foi conduzida e as personalidades controladoras manifestaram-se favoráveis ao teste. Seguindo o conselho do Dr. Meyer, continuei a trabalhar com Carrington em experimentos a longa distância, em telepatia e clarividência. Mais tarde, quando Carrington deixou Nova York para estabelecer residência na Califórnia, fui para lá, reuni-me a ele trabalhar em sua companhia, em colaboração com Hamlin, Garland e Stewart Edward White. Todos esses estudiosos eram membros da Physical Research Society em Londres. Eram dedicados trabalhadores nesse campo, conforme seus inúmeros livros demonstram. Garland e White gostavam de Carrington, o mesmo tendo acontecido com Cecil B. DeMille, com quem também tive um interessante e agradável relacionamento de trabalho. Hamlin Garland estava intensamente interessado na sobrevivência, mas admitiu que a evidência sobre isso não era bastante forte para ajudá-lo a se decidir. Ele acreditava que enquanto essas evidências continuassem sendo vagas e ambíguas, nenhum programa realmente bem fundado seria possível. Por outro lado, Stewart Edward White acreditava que sua esposa, que havia sido uma sensitiva dedicada, estivera em contato com pessoas já falecidas, pertencentes à família dela. Por conseguinte, a questão da sobrevivência era aceitável para ela, assim como para ele, cujas longas séries de sessões realizadas com um amigo pessoal forneceram excelentes evidências. White disse que o tipo e a qualidade das evidências que haviam sido colocadas ao seu alcance devera-se ao fato de que ele e sua esposa durante a vida inteira haviam partilhado um sentimento de camaradagem. Acreditava sinceramente que a morte não havia interrompido a realidade do relacionamento de ambos. Voltando a 1933 e 1935, quando fui à Califórnia pela primeira vez, estava com muitos outros, por demais ansiosos para fazer uma visita aos estúdios de cinema
Nessa ocasião eu trabalhava com a filial da Califórnia, da American Society for Physical Research, da qual um dos diretores escrevia canções para a Paramount. Ele tirou um dia de folga no seu trabalho e escutou-me. Juntamente com minha filhinha até a Paramount e mais um ou dois outros estúdios onde estavam sendo realizadas filmagens. Eu estava particularmente interessado na personalidade de Cecil B. DeMille, que filmava uma das suas películas. Quando chegamos, de fato, o grande diretor parecia um sultão vindo de algum outro país, movia-se com graça, mas também com um dinamismo que me deixou muito intrigado. Nessa ocasião, ele mal dava um passo para qualquer direção, certamente que fora do alcance das suas câmeras, sem ter o famoso ator Boris Karloff em sua companhia. O intercâmbio de personalidades entre esses dois homens era algo de se ver. O dia estava quente demais, um desses dias torridos e secos da Califórnia, antes que o nevoeiro da poluição viesse para envolver a região. Embora estivéssemos abrigados do sol abrasador, eu me lembro de encontrar-me encostado contra uma fonte de pedra, como um gato à procura de maior conforto, enquanto observava o grande homem dirigir o filme que tinha Elisa Lam como heroína. Essa foi uma das primeiras séries de DeMille e nessa época a banheira estava em grande ardência. Naquele dia a cena em questão centralizava-se ao redor da senhorita Land num cenário oriental. Nesta disposição relaxada, tranquila e introspectiva, tomei conhecimento de uma perturbação em frente às câmeras. Outra personagem parecia ter entrado em cena. Eu não teria prestado muita atenção a ela se não estivesse vestida de maneira tão diferente do resto do elenco. Metido em vestimentos orientais. Além disso, a senhora Mildin era intensamente viva, com a forte personalidade de alguém que está habituado a fazer valer a sua opinião. Parecia haver alguma coisa errada, porque ela estava reclamando para DeMille, enquanto ficava parada ao lado dele. Sua estatura não ia além do ombro do diretor, e ela dava a impressão de estar fazendo o seu protesto com um som algo semelhante a grilos criquilando. Eu gostaria que você desistisse dessas cenas, estava ela dizendo. Nós sempre desejamos o melhor para todo mundo, para tudo o que você realizou, e eu sempre implorei que nunca fizesse coisas de segunda classe. Além do mais, creio que você está começando a repetir os seus cenários. Eu estava muitíssimo intrigado e me inclinei para a frente a fim de ver o que aconteceria quando o grande homem se visse repreendido desta maneira. Para meu espanto, não aconteceu absolutamente nada. Vi DeMille coçar a parte posterior da cabeça, como se estivesse refletindo sobre as palavras dela. Mas isso foi tudo. Ainda muito intrigado, fiquei imaginando em que ponto do filme essa mulher estaria incluída. Sua aparência sugeria que ela poderia ter sido uma professora idosa. Sua roupa era de bom gosto, usava um costume preto com a saia apertada por um cinto. A roupa era alta ao redor do pescoço e um pequeno toque branco suavizava. Seu rosto era muito bonito, os olhos eram claros e brilhantes, seu cabelo estava repuxado para trás e preso na nuca, deixando a testa descoberta. Ela me fez lembrar as senhoras austríacas que eu vira caçando raposa na Irlanda. Quando se afastou de DeMille, havia nela um jeito que era mais de contrição do que acanhamento, como se pensasse. Na verdade, agora eu falei muito do que devia. Então a senhora Mildin desapareceu no relance. Voltei-me para minha filha e falei: creio que o calor deve ter afetado minha visão, pois eu podia jurar que uma senhora franzina entrou, dirigiu-se precisamente para o senhor DeMille e censurou a maneira pela qual ele estava usando suas habilidades excepcionais. De fato, lembro das palavras dela. Essa senhora estava deitada, não zangada, porém repreendeu de uma forma um tanto impulsiva, muito embora houvesse ternura em sua voz. Minha filha, que nessa época ainda era muito jovem, não se sentia por demais impressionada pelo fato de que eu tenha esses lapsos. E entro em genuína experiência psíquica. Ela riu, encolheu os ombros e virou-se para o outro lado. Um momento mais tarde, encontrei-me esfregando a parte posterior da minha cabeça e percebi que estava me tornando positivamente consciente de que uma personalidade ou outra, que não qualquer uma daquelas que estavam ao meu redor, dirigisse a mim. Voltei-me a meio e ali estava a senhora franzina. Agora pude vê-la, tão impetuosa como antes.
Ela me olhou bem no rosto, com os olhos mais vívidos que já encontrei. Quando a encarei, pareceu ainda mais miúda e elegante do que antes. Eu não posso fazê-lo ouvir, começou a senhora. Gostaria que você pudesse. Fale por mim. Então ela prosseguiu, como se estivesse conversando com o próprio Demalhe. Neste momento da vida dele, desejo ansiosamente que possa fazer alguma boa impressão. Ele tem tido momentos de angústia. Houve uma ocasião em que senti que sua inclinação artística poderia tê-lo conduzido para outras direções. Ele também é por demais estável, mas esse é o nervosismo do gênio, e quando ele toma uma decisão, leva até o fim. Durante o meu tempo de vida, nós fomos grandes amigos, continua a senhora, dando-me pela primeira vez a impressão de que já não vivia mais. Ai de mim, não tenho conseguido alcançá-lo nesses últimos anos. Ele é uma pessoa muito solitária, preciso dos meus conselhos. Não que jamais tivesse dado grande atenção a eles, aduziu rindo. Contudo, seu amor por mim é permanente. Ele até mesmo respeitaria as coisas que você representa. Fico imaginando se você não poderia encontrar tempo para procurá-lo, deixar que eu fale algumas coisas que gostaria de vê-lo dizer por intermédio do meu trabalho. Eu gostaria que as obras que ele deverá realizar nos próximos anos significassem algo para outros povos. Quero que ele faça algo na política, em benefício da gente humilde. Quero que faça alguma coisa sobre a Rússia. Existem razões para que isto deva ser feito. Razões que agora não posso revelar e que não posso estar certo de que ele entenderia. Finalmente, quero que ela faça algo a respeito dos seus vizinhos do outro lado da fronteira. Seus vizinhos? Perguntei. Sim, no México e na América Latina. Então ela se desvaneceu, deixando-me um tanto surpreendido, imaginando o que faria em seguida. Aconteceu de Jess Lasky, diretor da Paramount, está parado ali por perto em encontros anteriores. Eu lhe fornecer algumas provas da vida após a morte. Pensei que agora ele pudesse se interessar pelo que acabava de ocorrer entre mim e a estranha desconhecida. Quando contei o que sucedera, ele ficou intrigado e confessou isso. O que acontecerá? Perguntei. Se eu me aproximar desse diretor e contar a ele que tive uma visitante vinda de uma outra esfera que insiste para que lhe transmita uma mensagem que deseja falar-lhe, perguntei. O senhor Lasky, refletiu um momento. Bem, se eu fosse a senhora, disse ele, não tentaria nada desse gênero. A senhora poderá ver-se no xadrez da polícia de Lincoln Higgins. Encolhi os ombros, que pena. Bem, suponho que nada pode ser feito, mas o senhor tem certeza absoluta? Perguntei. Não posso deixar de lembrar o quão imperativa esta mulher se mostrou. Lasky riu com um jeito bondoso e replicou, sim, estou mais do que certo. O senhor Demalhe é um homem que não tolera interferências, tanto da parte dos vivos como dos mortos. Se a senhora pensa que a mulher veio da parte dos mortos, continuei a assistir a filmagem, deixei de lado todo o episódio. 2 anos mais tarde, encontrei-me novamente em Hollywood e fiz uma visita a Culver City. Nesses meses de intervalo, eu não havia pensado em Demalhe e nem mesmo na senhora em questão. Creio que estávamos na Fox Motown quando de repente comecei a ter uma obcecante impressão da presença dela. Podia sentir que ela estava perto de mim. Alguma coisa no ritmo das suas palavras fez com que eu me perguntasse: onde foi que ouvi esta voz antes? Perguntei. Quem está tentando entrar em contato comigo? Perguntei. Esta noite foi uma chamada telefônica para Himmler Garland, com quem eu havia realizado muitos experimentos e que estava muito interessado na sobrevivência da personalidade após a morte. Falei-lhe sobre o episódio que me aconteceu 2 anos antes. Eu não sabia que na ocasião Garland morava na mesma rua que Demalhe e também não tinha noção de que os dois se conheciam. Por conseguinte, fiquei um pouco surpreso quando Garland levou minha história muito a sério. Ele disse: isso talvez possa significar muito para o meu amigo Demalhe. Inúmeras vezes nós passamos a noite conversando sobre os problemas da sobrevivência e ele dá muita atenção à filosofia do assunto.
É um dedicado estudioso da literatura relacionada com a pesquisa psíquica, embora esse fato não seja do conhecimento de todos. Não tenho ideia de quem possa ser essa senhora, mas tentarei arranjar para que você o encontre, pois ele encarará seu trabalho muito seriamente. Por infelicidade, no momento de Demali está em Nova York. Todavia, se eu fosse você, não ignoraria o caso, escreveria uma carta para ele, endereçar a sua residência. Eis aqui o endereço e a propósito, mande uma cópia da carta para a secretária dele, e eu sei que ele a receberá. Hesitei em tomar tal atitude. 2 anos havia transcorrido e, como acontece com a maioria das experiências que ficam incompletas, eu não havia pensado muito nisso desde que saí de Hollywood. Não bastante, segui o conselho de Garland. Mandei um bilhete a Demali perguntando se ele se importaria em receber-me para conversarmos sobre o assunto que dificilmente poderia ser explicado no papel, mas que poderia interessá-lo como estudioso da filosofia. Contei-lhe sobre a minha ligação com a pesquisa psíquica e disse que iria vê-lo com prazer e relataria a experiência ocorrida 2 anos antes. Durante 10 dias não recebi resposta. Estava na véspera de partido para Arrowhead a fim de realizar a conferência, quando recebi uma carta de Demali pedindo-me que fosse vê-lo no estúdio em determinado momento. Havia também uma nota presa ao bilhete, dizendo que eu deveria estar presente para uma entrevista com ele imediatamente. Compareci sem demora, pensando em qual seria a melhor maneira de colocar esta visão diante dele. Contudo, quando penetrei no estúdio, um grupo de cerca de 30 pessoas estava justamente entrando para visitar vários cenários onde estavam sendo realizadas filmagens. Caminhei junto com o grupo e fiquei em último plano, enquanto Demali, que na ocasião usava roupa branca, imaculado, observador e arguto, sei de alguns momentos da sua vida atarefado para recepcionar aquelas pessoas. Senti que aquilo que ele estava fazendo não era do seu agrado total. Ele encolheu os ombros e repetidas vezes, com um gesto petulante, como que dizendo consigo mesmo: esta é uma das coisas que você tem que aguentar na indústria. Por fim, uma campainha soou. Alguém apareceu e conduziu o grupo para fora. Fiquei sozinho na sala. Demali voltou-se para mim e disse: o seu grupo já foi embora, o caminho é este, por favor. Eu disse: não, senhor Demali, não estou com nenhum grupo, estou sozinho. Sua carta pediu-me para vir e eis-me aqui. Eu me referi à sua carta. Referi à sua carta que estava em minha mão. Ele não me tomou a carta. Pareceu irritado, caminhou até a janela e olhou para fora, com as costas voltadas para mim. Antes de responder: bem, diga-me qual é o assunto. Comecei a relatar o episódio dos 2 anos atrás, quando a senhora miúda me pediu que conversasse com ele. Até mesmo enquanto falava, senti que não mais estava sozinho. A pequenina senhora estava junto ao meu cotovelo, dando-me confiança, pois devo dizer que a recepção de Demali não fizera com que eu me sentisse muito bem-vinda. Ela insistiu para que eu prosseguisse, dizendo: continue. Tive uma flutuação de consciência que somente posso descrever como estando numa condição de receptividade, onde a personalidade dela transbordou para afogar a minha. Eu estava falando com a precisão dela, assumindo algo da sua personalidade, na realidade usando os seus gestos. Lembro-me de que ela falou incisivamente, mas como uma professora de escola e com um jeito confiante que obrigava a prestar atenção. Ela começou: tão desejado de entrar em contato com você durante todos esses anos, mas a oportunidade não apareceu. Não vamos permitir que a emoção me domine neste momento, quando eu o envolveria em meus braços. Mas antes, deixe-me falar sobre coisas que eu acredito que são importantes no seu futuro. A senhora então começou a falar de tempos passados, quando havia sido uma professora. Era bondosa, compreensiva e amava eternamente este homem. Às vezes se mostrava um pouco imperiosa nas coisas que desejava que fossem transmitidas. Em dado momento fez comentário à parte para mim. Naturalmente ela fingira que não estava ouvindo, mas não deixe que isso a perturbe. Continue a dar ênfase às minhas palavras. Então ela aduziu: em muitas coisas ele é como eu. Tem a minha força de vontade, a minha necessidade, atinge o melhor, a minha precisão. Poucas pessoas o conhecem. Ele é um homem solitário, tem muitos aspectos do pai,
Tom excessivamente rígido e uma tempestade sopra dentro dele. Sua necessidade de perfeição é a minha perfeição, e é claro que aquilo que estou para dizer fará vibrar uma corda em seu coração. A devoção desta mulher me fez sentir uma profunda comoção quando ela se dirigiu a Ademaile, assumiu de novo seus gestos e maneirismos vocais. Eu não gosto das suas cenas de banheiros, disse a ele. Você põe demasiada ênfase nelas. Riu, mas parecendo um passarinho, jogou a cabeça para trás e assemelhou-se a uma garota coquete enquanto continuava. Há outras maneiras de expressar as imposições do corpo, desejo, a miséria, e você deve expressar de maneira integral e positiva. Existem certas coisas que eu quero que você faça. Você é um bom republicano, quero que use suas forças, as forças que Lincoln entendeu e reconheceu, use-as com sério entusiasmo. Quero sua dedicação para com as pessoas amadurecidas, quero que se torne um perito e quero que ajude os jovens, quero que leve a eles uma esperança. E ela deve sempre ser a esperança que surge apenas quando você ensina a responsabilidade aos jovens. Você tem muito que fazer por pessoas daqui, por pessoas do outro lado da fronteira. Você será bem recebido no México, na América do Sul, até mesmo enquanto falo, sei que terá o auxílio por parte do governo mexicano. Você auxiliará essas pessoas, embora seu nome não seja revelado. Ele ficará sepultado nos corações delas. Chegará o dia em que você irá a um povo infeliz e numa interpretação ponderada fará com que eles se lembrem daquilo que tem de melhor. O melhor desse povo ainda está por vir economicamente. Pensei nisso muitas vezes enquanto assistia Os 10 Mandamentos de Ademaile. O filme era uma voz desta senhora, ainda reclamando do melhor para um povo que já tiveram o melhor. Pergunta: estaria ela exortando esse povo a devolver a compreensão para seus líderes e restituir-lhe sua responsabilidade? Pergunta. Por fim, ela disse a Ademaile: talvez não seja apenas no melhor interesse do governo e no seu melhor interesse que você deverá ir à Rússia. Espero que um dia encontre um grande livro, uma história épica, e que você, ou aqueles que terá treinado, apresente essa história para o mundo. Então, meu querido filho, falou a senhora, revelando pela primeira vez seu parentesco como mãe de Ademaile, você terá dado ao mundo o conhecimento de um país livre, de um outro povo, de uma outra gente, igualmente humilde, igualmente inteligente, de um povo jovem, de um povo velho. Talvez a última coisa que você preparará será este filme em favor da Rússia, em favor da América. Eu falei em defesa da Rússia? Pergunta. Talvez seja em prol do mundo inteiro, uma epopeia, um drama, uma mensagem final. Então fez silêncio na sala. Durante todo esse tempo, Ademaile nada fizera para modificar a frieza da recepção que me ofereceram, permanecendo com as costas voltadas para mim. Agora terminado o monólogo, de fato não foi uma conversação. Preparei-me para sair. Isto é tudo, senhor Ademaile, disse eu. Agora posso ir? Perguntei. Quando Ademaile finalmente se voltou para mim, lágrimas rolavam em seu rosto. Ele me olhou e perguntou: de onde a senhora veio e para onde vai? Em seguida, perguntou. Expliquei que partira de Londres para Nova York e de lá para a Califórnia. Não sou uma mulher com uma missão. Falei rindo. Embora o senhor possa não suspeitar disso, leve meu trabalho muito a sério. Tenho alguma reputação como sensitiva e sinto-me feliz porque aquilo que tenho feito muitas vezes tem sido de alguma utilidade. De alguma utilidade, ele ecoou. Alguma utilidade. Assim o nariz como... Assou o nariz com um bocado de violência. Eu amava minha mãe, isto é verdade. Nem sempre nós nos entendíamos, mas eu tinha um grande respeito por ela. Por mais de 20 anos tenho esperado por isto. No dia seguinte parti para Arrowhead. Quando retornei ao meu apartamento, ele estava repleto de lindas rosas. O cartão que as acompanhava, vindo de Ademaile, dizia: não venha à Califórnia sem me visitar antes. Ellen Garrett, muitas vozes, autobiografia de uma médium.